Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso Visão Panorâmica das Escrituras. Bom, nas últimas aulas que nós estávamos estudando, nós estamos já no período cristão, nós já estudamos um pouco sobre a chegada do reino e a edificação da igreja que Cristo prometeu edificar. E na última aula, nós analisamos o texto de Atos capítulo 2, nós respondemos uma série de perguntas para que pudéssemos entender o momento exato em que o reino de Deus foi estabelecido. E nós também vimos, ainda nas últimas aulas, antes de nós chegarmos em Atos 2, que foi o último vídeo em que nós estudamos aí várias perguntas a respeito deste capítulo, nós vimos todas as profecias que foram feitas no Velho Testamento a respeito do momento exato em que o reino de Deus seria estabelecido. Nós vimos quem que estaria naquele mesmo local, que eram os 12 discípulos, os 12 apóstolos, o que iria acontecer com eles e qual seria o momento exato em que o reino de Deus seria estabelecido, qual império, qual governo estaria no poder quando isso acontecesse. Nós vimos no Velho Testamento, quando estudamos a profecia de Daniel. Então, é uma série de coisas que nós estamos aí nessa linha de raciocínio, que nós estamos vendo nas últimas aulas, em que se concretizou aí em Atos capítulo 2, ok? E agora, o estudo de hoje que nós vamos fazer é a respeito da troca de alianças. Então, é algo que nós estamos aí falando durante várias aulas, né? Tem o texto de Jeremias 31, onde Deus mesmo prometeu que as alianças seriam trocadas, né? Que viria essa substituição de alianças. Então, a questão é, qual foi o momento exato na história em que isso aconteceu, em que houve essa substituição das alianças, da velha aliança, que é o Velho Testamento, a aliança que Deus fez com Israel lá no Monte Sinai, depois que eles saíram do Egito, né, escravos do Egito, e qual foi o momento em que a nova aliança foi estabelecida. E se a nova aliança foi estabelecida, qual é o propósito da velha aliança, que é a lei, né, a lei que Deus deu para Israel. Então, esse é o estudo que nós vamos fazer hoje, à luz das Escrituras. Vamos ver o que a palavra de Deus vai nos mostrar, qual era o propósito da lei. E hoje em dia, será que eu e você, será que nós temos que seguir alguma coisa que está escrito na lei? Eu quero só lembrá-los de que nós já estudamos um pouco sobre isso nas últimas aulas. Lá no começo, no período mosaico, depois que nós respondemos aquelas perguntas, lembra-se a respeito da lei, da aliança que Deus formou com Israel, nós respondemos uma série de perguntas para entendermos que foi uma aliança que Deus fez com uma só nação, que é a nação de Israel. Ok? Nós vimos, depois eu citei dois textos, um de Romanos, outro de Coríntios, que o próprio Paulo fala para nós qual era a razão, o motivo pelo qual nós temos acesso ao Velho Testamento. Que nós temos que ler o Velho Testamento para nos tirarmos aquelas histórias lá atrás como exemplo, para que nós não cobicemos as coisas más que eles cobiçavam. Paulo fala mais ou menos isso, né? Então, se você não se lembra, se quiser voltar lá para o período mosaico, na videoaula, para se lembrar de tudo que nós estudamos sobre a aliança que Deus fez com a nação de Israel. E agora nós vamos falar sobre essas alianças, né, e a nova aliança que foi feita no Novo Testamento, ok? Então, se você quiser abrir a sua apostila, na página 43, nós temos aí uma abertura, aí, né, uma introduçãozinha para nós começarmos a conversar sobre este assunto, ok? Então, vamos ver o que está dizendo aí para nós. Página 43, diz assim, ó: o fim do silêncio não é o fim do período mosaico e nem o início do período cristão. No Monte Sinai, Deus fez uma aliança com o seu povo, a nação de Israel, e no Monte Sião, que é Jerusalém,
Deus fez uma nova aliança com outro povo, que é a sua igreja. Nesta segunda aliança, pessoas de todas as nações do mundo, e não apenas judeus, podem ser acrescentadas. Por isso, essa nova aliança completa a última das promessas feitas aos patriarcas. Lembra da última promessa que ele fez a Abraão? A bênção universal, que todos os povos do mundo seriam abençoados por meio de Abraão. E Deus já havia avisado desta troca de alianças, ou seja, que a velha aliança seria substituída pela nova aliança, que é o texto de Jeremias 31, um texto que nós lemos aí várias vezes durante o nosso estudo aí nos últimos períodos, mas nós vamos entender agora um pouco mais sobre essas alianças e que você entenda que a primeira aliança que foi feita, Deus fez com uma só nação, que era a nação de Israel, ok? Coisas que nós já estávamos conversando aí durante as últimas aulas, ok? Então vamos começar aí com, vamos falar um pouco sobre a troca de alianças. Tem um texto aí de Hebreus 9, 16 a 20, que é esse primeiro aqui de cima, e embaixo aqui é o texto de Êxodo 24. Para a gente se lembrar, para que nesse momento você e eu possamos nos lembrar sobre a aliança que foi feita com Israel, ok? Nós vimos anteriormente que a aliança que Deus fez com Israel foi uma aliança nacional. Foi uma aliança exclusiva para aquela nação. E Deus entregou a lei, né, para essa nação, para que eles pudessem ter leis na nova terra em que eles iriam conquistar, a terra que Deus iria dar para esse povo, né? E essa lei foi feita lá no Monte Sinai, ok? Essa lei consistia em festas judaicas, festas que eles precisavam cumprir. Tinha a questão da circuncisão. Lembra que todo menino tinha que ser circuncidado, todo homem. Tinha os sacrifícios que eles precisavam fazer nessa lei, os incensos, a questão da guarda do sábado e o dízimo, que nós já falamos que os dízimos eram destinados à tribo de Levi. Então, são coisas que aconteceram com a nação. Tudo isso envolvia a aliança que Deus firmou com a nação de Israel. Ok? Hebreus 9 é um texto que nós já lemos nas últimas aulas, diz assim: no caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Então, o autor de Hebreus está falando para nós que a primeira aliança foi sancionada com derramamento de sangue. Nós vamos ver o exemplo aqui de Êxodo 24, porque teve derramamento de sangue para que a primeira lei pudesse ser sancionada, ou seja, pudesse entrar em vigor, ok? Então, nenhuma aliança pode entrar em vigor sem que haja derramamento de sangue, né? Lembra que nós já estudamos a questão de aliança lá atrás? O significado da palavra aliança também tem sentido com testamento. Testamento, aliança, enfim, tem o mesmo sentido. Mas o autor de Hebreus escolheu usar a palavra testamento. Então, nós já conversamos sobre esse assunto. Para um testamento entrar em vigor, precisa comprovar a morte daquele que fez o testamento. Senão o testamento não pode entrar em vigor, não pode acontecer. Ok? Ele está falando um pouco disso. Né? Um testamento não entra em vigor quando a pessoa que fez um testamento está vivo, porque aí depois que a pessoa morre, eles vão pegar o documento, que é o testamento, e eles vão ler o que é o testamento, que significa, né, a última vontade daquela pessoa que fez. E o texto está nos dizendo isso, ó. Pois um testamento só é válido no caso de morte. Uma vez que nunca vigora, então um testamento nunca vai entrar em vigor enquanto está vivo quem fez esse testamento. E ele vai falar, por isso nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Por quê? Êxodo 24, aqui embaixo, diz assim: quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, depois que ele recebeu a lei, todas as ordenanças que Deus fez, né, com a nação de Israel,
Moisés, que era o mediador dessa aliança, foi lá e transmitiu toda essa aliança, as coisas que Deus queria para o povo de Israel. Lá fala assim: levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de isopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, que Deus ordenou que vocês obedecessem. Então, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, ou seja, teve derramamento de sangue para que a velha aliança, a aliança que Deus fez com Israel, pudesse entrar em vigor, pudesse começar a valer. Ok? Então, depois que Deus passou a lei para Moisés, ela ainda não havia entrado em vigor. Depois que Moisés transmitiu e passou a lei para todo o povo soube qual era a vontade de Deus para essa aliança, o que eles deveriam fazer para cumprir essa aliança. Moisés foi lá, pegou novilhos, pegou sangue de novilhos e de bodes, lã vermelha, ramos de isopo, aspergiu o livro, onde estava escrito lá as leis, e depois aspergiu todo o povo, e ele usou a expressão: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedecessem. A partir daí, a velha aliança, que é a aliança que Deus fez com Israel, passou a vigorar, passou a entrar em vigor. Ok? Então, e aí, nessa aliança, como eu já falei, consistia nessas coisas que o povo de Israel precisava cumprir: festa, circuncisão, sacrifícios, incensos, os sábados que eles tinham que cumprir e o próprio dízimo. Ok? Só que durante o Velho Testamento nós vemos que a troca de alianças foi prevista por Deus. Deus falou, Deus anunciou que haveria a troca de alianças. Deus disse que haveria essa troca. E essa troca foi prevista simplesmente porque o povo de Israel foi infiel com a lei. Porque muitas pessoas podem dizer, e eu também já fiz essa pergunta: mas Deus disse que a lei era algo perpétuo. A aliança que Deus fez com Israel era algo perpétuo, que jamais ia acabar. Mas como nós já estamos estudando há várias semanas, e nós já passamos pelo Velho Testamento, a aliança que Deus fez com Israel era uma aliança condicional. Lembra? Eu até pedi para que vocês e nós aqui pudéssemos ler Deuteronômio 28. Volta para Deuteronômio 28 e leia Deuteronômio 28. Deus deu condições a respeito dessa aliança. Israel precisava obedecer, mas Israel foi infiel a Deus. E todas as maldições aconteceram com Israel. Ou seja, eles quebraram a aliança, eles quebraram a lei que Deus fez com Israel. E diante disso, Deus previu. Ou seja, a gente leu lá em Jeremias 31, que ele fala para o profeta Jeremias que a troca de alianças foi algo previsto, que iria acontecer depois de um tempo. E realmente a troca de alianças ia acontecer. E se a troca de alianças ia acontecer, se ia ter uma nova aliança, o que aconteceu então com a velha aliança? Nós vamos ver isso com calma. Mas vamos para o primeiro ponto, que é a letra A. Ou seja, a troca das alianças foi algo previsto. Nós já vimos Deuteronômio 21 e o texto de Hebreus. Ok? Hebreus 9. A gente já disse que no caso de um testamento é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Ou seja, quando o autor de Hebreus tratando de morte, ele está falando justamente do próprio Jesus. Você tem uma figura aí na sua apostila, igual essa. Então a velha aliança e a nova aliança se cruza no momento em que Jesus morre. Então, depois do momento que Jesus morre na cruz, a velha aliança não vai estar mais em vigor. Por quê? Porque o Novo Testamento vai entrar em vigor, porque precisava comprovar a morte daquele que o fez. Deus se fez carne, habitou no mundo e morreu. E Deus prediz, a gente já viu, Deus ele falou lá no Velho Testamento que haveria uma nova aliança.
E a nova aliança, uma nova aliança, um novo testamento, só pode entrar em vigor quando se comprova a morte. E Jesus morreu. Então, quando ele morre, o novo testamento, né, a nova aliança entra em vigor. Por quê? Porque comprovou a morte daquele que o fez, que é Jesus, que é o próprio Deus. E um testamento só é validado no caso de morte. Jesus morreu, foi validado por causa da sua morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo. Se Jesus permanecesse vivo, a velha aliança ainda estaria em vigor. Mas como ele morreu e foi comprovada a sua morte, a nova aliança passou a vigorar. Nós vamos entender um pouco mais sobre esse assunto lá na frente. Mas pode preencher aí na sua apostila, número 1. A velha aliança nunca seria algo permanente, portanto, seria substituída. Pode preencher aí. Ou seja, cancelada. Por quê? Por causa da infidelidade de Israel. Então, nunca seria algo permanente. Ok? Eles nunca conseguiram, os israelitas nunca conseguiram cumprir toda a lei. Não existe um israelita, além do próprio Jesus, que é perfeito, porque a Bíblia diz que ele cumpriu a lei por ele ser perfeito, por ele ser o Filho de Deus. Jesus cumpriu a lei. Ele cumpriu toda a lei. Já a nação de Israel não conseguiu fazer isso. Ok? 2. A nova aliança passou a vigorar com a morte de Cristo na cruz. Então a morte de Cristo é muito importante. Porque na morte de Cristo nós vamos entender o momento exato em que houve essa troca de alianças. A velha aliança deixou de existir e a nova aliança passou a vigorar. Ok? Nós vamos conversar, então, um pouco mais na frente sobre a velha aliança. Mas eu quero que você entenda até esse momento que a velha aliança foi cancelada. Cancelou a velha aliança e a nova aliança passou a vigorar. Ok? Você aí na letra A vai ter vários outros textos para você entender um pouco mais sobre este assunto, tá? Então, tá aí na sua apostila, você pode ler esses outros textos para realmente entender que a troca de alianças foi algo prevista por Deus lá atrás. Ok? Muito bem. Letra B. Então, vamos falar um pouquinho qual foi o propósito da lei. Então, se a lei foi importante, se a lei foi dada à nação de Israel, por que a lei foi cancelada? Se ela foi cancelada, qual que era o propósito da lei então? Então nós vamos ler alguns textos de Gálatas, e na sua apostila aí você tem essa imagem do Cristo crucificado, a mesma imagem que tem na sua tela, Antigo Testamento, lei, e embaixo você vai ver aí também o significado de testamento, para nós entendermos que quando se fala de testamento, significa então um acordo, uma aliança ou um pacto, algo que nós já vimos lá atrás, quando nós estudamos sobre a tradução da palavra aliança. Ok? Vamos para a letra B. Vamos entender então qual era o propósito então da lei. Então por que ela foi cancelada? Se Deus foi algo que Deus fez com a nação de Israel, então se ela foi cancelada no momento da morte de Cristo na cruz, então qual era o propósito da lei? Vamos deixar que Paulo responda para nós aí em Gálatas 3, versículos 23 a 25. Lá diz assim: antes que viesse a fé, estávamos sobre a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, tendo chegado a fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Olha que interessante que Paulo está falando para nós. Quando ele usa fé, ele está falando da fé em Cristo Jesus. A lei representava a velha aliança. A fé representa Cristo Jesus. Então, antes que viesse a fé em Cristo Jesus, estávamos sob a custódia da lei. Nela estávamos encerrados. E ele usa a expressão até. Então, haveria um período em que a lei iria ser cancelada, porque ele fala até que a fé haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo. Então, o que é um tutor? Um tutor, ele é um guardião. O tutor, ele é algo que ampara. O tutor é algo que protege, que defende. Ou seja,
Se você parar para pensar numa pessoa que é órfão, ele vai estar sob a tutela de alguém. Alguém vai ser o seu tutor legal até que essa pessoa alcance a maioridade. Então, quando essa pessoa alcança a maioridade, ele não está mais sobre o controle, sobre a guarda, sobre um tutor, alguém que cuide dele. E da mesma forma, a lei representava isso. Paulo está falando. Assim, a lei foi o nosso tutor até quem? Até Cristo. Para que fôssemos justificados pela fé. Então, hoje, através de Cristo, nós somos justificados pela fé. Não somos mais justificados pela lei. Nós vamos falar um pouco disso lá na frente. Ou seja, a lei era o nosso tutor. A lei foi o tutor. A lei foi o guardião do povo. Até que o povo, ou seja, igual o exemplo de uma pessoa órfã, até alcançar a maioridade, e depois o tutor sai fora. Acabou o período do tutor. Porque chegou Cristo. Agora, tendo chegado a fé, que é em Cristo Jesus, já não estamos mais sob o controle do tutor. Então, quem é o tutor aqui do texto que Paulo está falando? A lei. Ele está falando que a lei foi o nosso tutor até Cristo. E no final ele diz, agora com a chegada da fé, agora que nós temos a fé em Cristo Jesus, agora que Cristo morreu na cruz por nossos pecados, o tutor não nos controla mais. O tutor não pode nos dizer o que nós devemos fazer. O tutor não pode nos obrigar a fazer absolutamente nada. Por quê? Porque nós não estamos mais sob o controle do tutor. Ok? A gente vai conversar isso um pouco mais lá na frente. Então você pode preencher aí, na número 1, assim, as leis serviram de guia até a chegada da fé para conduzir a Cristo. Então, esse era o propósito da lei. A lei era um guia para a nação de Israel para chegar até o momento exato em que Cristo Jesus pudesse vir ao mundo. Nos conduziu até a chegada da fé. Essa fé que nós temos em Cristo Jesus. Essa fé que nos conduziu ao próprio Cristo. E número 2, as leis sobre alimentos, dias, festas, sábados e circuncisão foram cancelados. Ou seja, nós não temos que ter restrição à questão dos alimentos. Sobre os dias que eles tinham que guardar, como o sábado, foi falado aqui na frente, as festas que eles tinham que cumprir, ou a própria circuncisão. Por quê? Porque isso ficou lá atrás. Isso fazia parte da lei, e a lei era o nosso tutor. O tutor nos dizia o que nós deveríamos fazer. O tutor dizia para Israel o que eles precisavam fazer. Porque o tutor era a lei. E na lei estava escrito que eles tinham restrições de alimentos, restrições no sentido tinha que guardar dias festivos, dias de sábado, tinham que cumprir as festas judaicas, os homens tinham que ser circuncidados. Mas agora a lei foi cancelada quando Cristo morreu na cruz. E agora esse tutor que é a lei não está mais no controle. Quem está no controle agora é Cristo. Ok? Vamos ver o que Paulo fala também em Gálatas 3, 10 e 11, ainda nessa letra B. Já os que se apoiam na prática da lei, então lá em Gálatas tinha pessoas, tinham judeus, que ainda estavam se apoiando em praticar a lei. E estavam obrigando outros também a praticarem a lei. Então Paulo vai dizer assim, ó, já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição. Então vocês que estão apoiando praticar a lei, vocês que ainda estão insistindo em praticar a lei, vocês estão debaixo de maldição. Pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus, ninguém, nenhuma pessoa sequer é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Então, como foi falado anteriormente, hoje nós somos justificados pela fé. Não podemos e não devemos ser justificados pela lei, porque a lei ficou para trás.
Os israelitas eram justificados pela lei. Nós não. Por causa da morte de Cristo, hoje vivemos pela fé. E é pela fé que nós somos justificados. E Paulo fala, ó, vocês que apoiam, vocês que persistem em praticar a lei, estão debaixo de maldição. Por quê? Ele fala, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas descritas no livro da lei. Eu acabei de falar. Ninguém consegue cumprir toda a lei. É impossível. Você só vai encontrar Jesus que cumpriu toda a lei. E ele vai falar, ó, maldito todo aquele que não persiste. Quer praticar a lei? Então você precisa persistir para praticar todas as coisas descritas na lei. Se você não consegue, você é maldito. Ele está falando. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Então, é maldito. Por quê? Porque aquele que quer cumprir a lei não persiste em cumprir todas as coisas. Ele quer cumprir somente aquilo que lhe agrada. Não, eu vou cumprir isso, mas isso eu não vou fazer. Não, eu vou guardar o sábado, mas não vou fazer a circuncisão. Não, eu vou fazer isso, mas não vou fazer aquilo. É maldito. Paulo está falando. Por quê? Já que você insiste tanto em praticar a lei, você precisa cumprir ela inteira. Paulo vai falar isso em outro texto que nós vamos ver. Por quê? Porque você é maldito. Porque você não persiste em praticar todas as coisas. Você quer praticar a lei? Então pratique tudo. Não pratica uma coisa só. Porque ele vai falar, porque é evidente que diante do próprio Deus que ninguém é justificado pela lei. Porque o justo vai viver pela fé. E ele vai falar um pouco mais aqui em Gálatas 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo, declaro a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Paulo está falando um pouco mais sobre isso. Nós fomos libertos, e é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ou seja, permaneçam firmes nessa liberdade em Cristo e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. A lei deixava as pessoas escravas, porque elas tinham que cumprir rigorosamente aquilo. Então Paulo vai dizer, olha o que eu digo. Se vocês se deixarem circuncidar, Paulo está alertando os Gálatas. Se vocês estão dando ouvido aos judeus lá, que estão obrigando vocês a circuncidar, porque os judeus estavam falando, se vocês precisam ser circuncidados, faz parte da salvação. Não, eles queriam misturar a lei com a graça, a lei com a mensagem de Cristo. E a lei foi cancelada na morte de Cristo. Então os judeus estavam dizendo, caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. Se você for circuncidado, Cristo não serve de nada para você. De novo, declara a todo homem que se deixa circuncidar. Então, se você está se deixando, se você está indo na conversa dos judeus que estão querendo te circuncidar, ele vai declarar novamente que você está obrigado a cumprir toda a lei. Você é obrigado. Se você se deixa circuncidar, você é obrigado a cumprir toda a lei. Porque você está procurando, ele vai falar, porque vocês que procuram ser justificados pela lei estão se separando de Cristo, vão cair da graça, se afastam de Deus. E eu entendo que não é somente com a circuncisão que está na lei, são todas as coisas que estão na lei. Então, se você fala, se você quer cumprir alguma coisa que está na lei, qualquer coisa, não só a circuncisão, qualquer coisa que está na lei de Deus, que está escrito lá atrás, se você quer cumprir alguma coisa que está na lei, você está obrigado a cumprir toda a lei. E a gente já falou, ninguém consegue cumprir toda a lei. Só Jesus conseguiu cumprir toda a lei. Se você quer cumprir toda a lei, ele vai dizer, você se torna maldito. Porque é impossível você cumprir toda a lei. E quando você insiste em cumprir a lei, em fazer alguma coisa da lei, você vai cair da graça.
você está se separando de Cristo. Porque a lei foi cancelada no momento em que Cristo morreu na cruz. E Efésios, Paulo vai dizer também, pois ele é a nossa paz, Cristo é a nossa paz, a qual de ambos fez um, judeus e gentios, ele fez um só, a qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade que existia entre esses dois povos, essas duas raças, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Então, quando Cristo morreu na cruz, ele destruiu essa barreira que existia, essa separação entre judeus e gentios. Judeus e gentios agora são um só povo, o povo de Deus. E no seu corpo, no corpo de Cristo, ele anulou a lei dos mandamentos. Ele anulou a lei em seu corpo. E Paulo vai falar um pouco mais isso no próprio Efésios 2. Ele fala, ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou celebração das luas ou dos dias de sábado. Essas coisas são o quê? São sombras, ficaram para trás, são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em quem? Em Cristo Jesus. Então Paulo está falando um pouco mais sobre isso. Ele fala que Jesus cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças, com relação ao outro versículo que nós lemos. A lei, os mandamentos, em seu corpo, ele cancelou, ele que nos era contrária. Ele removeu, pregando na cruz. Então Paulo está falando, não permitam que ninguém julgue vocês pelo que vocês comem ou bebem, porque na lei eles tinham restrições alimentares com relação a alguma festividade religiosa ou celebração das luas novas e dos dias de sábado. Então na lei, os judeus tinham que cumprir festas religiosas. A questão da celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Não permitam que ninguém os julgue por causa dessas coisas. Por quê? Essas coisas são sombras. A sua sombra fica onde? Fica atrás, fica do lado, está atrás de mim. Então ficou para trás. Então essas coisas são sombras, ficaram para trás do que haveria de vir. A realidade agora é contra-se quem? Cristo é a nossa realidade. A lei cumpriu o seu propósito. A lei já passou. E nós já lemos lá no período mosaico qual era o objetivo da lei. Qual era o propósito da lei? A lei era para nos conduzir a Cristo. A lei foi dada para os israelitas. E Paulo já escreveu que o propósito de termos registrado na nossa Bíblia o Velho Testamento é para que a gente leia e veja como Israel foi infiel. Por quê? Porque eles foram castigados por Deus, por não obedecerem a Deus. Então que você possa ter entendido a substituição das alianças. A gente falou um pouco sobre a troca de alianças e qual era o propósito da lei. Esse assunto ainda não acabou. Vou dividir em 2 aulas. A gente vai continuar falando um pouco mais sobre a lei. Ok? A gente vai conversar um pouco na próxima aula, sobre o cumprimento, que é a letra C, o cumprimento e o resumo da lei. Ok? Vou falar um pouquinho sobre aqueles que ainda insistem. Então, se você insiste ainda em cumprir a lei e obriga os outros a cumprir a lei, Paulo vai falar um pouco mais sobre isso no seu livro em Romanos. Ok? Então, vamos voltar com a segunda parte nessa aula no próximo vídeo. Ok? Então, fique com Deus e nos encontramos então na próxima aula. Um abraço.